Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou alegre, de estar aqui para falar do nosso melhor amigo. E é bom falar do amigo quando o amigo está presente. Sim ou não? Então é bom quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. É muito pertinente esse texto que o pastor Paulo ia falar, apóstolo Paulo, gente, olha que pessoa, já estou graduando o irmão, louvado seja Deus por isso, mas é muito bom quando a gente fala, quando a gente entende o propósito pelo qual Deus nos conduz, pelo qual Deus nos guia. E esse texto que o nosso querido pastor trouxe para a gente grifar isso. Se você não grifou, eu grifei na minha, é muito importante esse texto, porque não apagar o Espírito Santo de Deus é não abafar, porque olha só, o Espírito de Deus, ele é uma chama, ele arde, ele é quando Jesus soprou, o sopro, se chegou até você o sopro, quando Jesus soprou sobre a cabeça dos apóstolos, o Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus foi como se fosse labaredas de fogo e de chamas de fogo na cabeça de cada apóstolo. Então o Espírito Santo de Deus, ele é como uma chama que arde, uma chama intensa, um fogo intenso, e a palavra diz, para você não apagar o Espírito de Deus, você não pode abafar o Espírito Santo. E sabe, abafar o Espírito Santo é a mesma coisa que conter o Espírito de Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina que onde o Espírito está, ali há liberdade. E a liberdade da qual a Bíblia nos ensina, que essa liberdade que o Espírito Santo de Deus age no meio do povo de Deus, está mesmo ali naquele texto, está mesmo aí no texto de 1 Tessalonicenses 5,19. É a liberdade de você dar glória a Deus, é a liberdade de você dar aleluia, é a liberdade de você exaltar o nome do Senhor, é a liberdade de você cantar cânticos na presença do Senhor, é a liberdade de você orar, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não entender, eu vou te repetir, não apague o Espírito que está neste lugar. Agora, por favor, me ajuda a pregar para quem está do teu lado e falar assim, não abafa o Espírito não, dá liberdade. Sabe, queridos, a gente não sei o que a gente quer da vida, Você sabe o que você quer da vida? Porque eu não sei o que a gente quer da vida. Meu irmão, nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos na presença do Rei dos Reis. Nós estamos na presença do Senhor da Glória. Meu irmão, eu vou dizer uma verdade para vocês. Uma vez aconteceu um negócio comigo, na caminhada de ministério, que eu falei assim, Espírito Santo, eu não entendo o que o Senhor faz, mas eu sei que o Senhor faz tudo de bom. E aí eu estava pregando num culto assim, sabe, como esse assim, e de repente fiz a palavra de apelo, e no altar veio um casal atender a palavra de apelo. E de repente aquele casal entregou a vida para Cristo, e era um casal conhecido na cidade, eles tinham um mercado na cidade. E quando eles chegaram em casa naquela noite, um assaltante atravessou a rua e matou o homem. E depois matou a mulher. Sabe, queridos, aquilo para mim foi um choque. Chegaram para mim no outro dia, sabe quem morreu ontem? Eu falei, não faço nem ideia. Deve ter morrido alguém, mas não sei. Eu falei assim, morreu o casal que você chamou para o altar onde eles aceitaram Jesus Cristo. E aí eu fui para a presença de Deus e fui dizer, meu Deus, eles entregaram a vida para o Senhor ontem, meu Deus. Eles entregaram a vida para o Senhor, eles deram o coração para o Senhor ontem, meu Deus. E o Espírito de Deus falou assim, então, foi essa a melhor atitude que eles tomaram na vida deles todinha. De tudo que eles fizeram, a única coisa real que eles fizeram para a vida deles, verdadeira, a única coisa intensa, a única coisa que realmente valeu a pena, foi entregar a vida dele para Jesus. Se você pode saber o que isso significa, estar na presença de Deus significa vida eterna,
Significa que é o único momento em que você pode, diante de Deus, ter certeza da sua eternidade com Deus, da presença de Deus dentro de você. Mas quando eu abafo o Espírito Santo de Deus, eu limito. Sabe o que é abafar o fogo? É você pegar um pano, jogar por cima do fogo, para o fogo apagar. E sabe, amados, às vezes a igreja faz isso, não sei porquê. Parece um bando de doido, é tudo doido, não é não? Não sei por que a igreja às vezes quer limitar, irmão, não tem que limitar. Não sei por que a igreja às vezes quer barrar, não tem que barrar. A gente precisa abrir o coração, a boca, levantar a mão, dar glória, exaltar. Quando aconteceu que os apóstolos tiveram a presença do Espírito Santo de Deus, pela primeira vez, estando eles reunidos numa casa, lá no livro de Atos, capítulo 2, eles ficaram tão tomados do Espírito Santo, que o povo pensou que eles estavam tudo doido, tudo bêbado. Tamanha era a ação do Espírito de Deus. Tamanho era o poder do Espírito Santo de Deus. E aí, sabe o que aconteceu com a igreja no decorrer do tempo? A igreja no decorrer do tempo, ela se tornou formal. A igreja começou a se vestir e agir diante do Espírito Santo de Deus com uma certa formalidade. Então, dar glória a Deus, levantar a mão, sapatear, pular, gritar, sair correndo na igreja, é coisa de doido. Como é que eu posso fazer isso na casa de Deus? No Espírito eu posso. Porque o Espírito me dá liberdade para na presença de Deus agir como uma criança. E sabe, querido, se você soltar a sua criança aqui, você pode ter certeza, se você solta uma criança aqui, a criança não quer nem saber se alguém vai reparar, se ela sair andando por meio dos bancos, se ela sair sentando, pulando, se ela for lá no altar, a criança não vai ficar assim, será que alguém vai reparar isso? Por isso que Jesus vai dizer assim, se você não for como uma criança, você não pode entrar no meu reino. Você precisa ter a pureza, a singeleza e a liberdade, da criança. Aleluia. Mas não é isso que eu vou pregar não, então antes de eu pregar, eu quero que você cante comigo assim, Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Riba subia de canta. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Agora fala bem forte assim, eu sou eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. O Espírito de Deus, ele age na morada, na casa, na habitação. Irmãos, eu quero te convidar, vamos ler a palavra, porque senão eu vou indo e não volto mais. Graças a Deus por isso também. Abre aí a palavra de Deus em 2 textos. Primeiro a gente vai abrir em Ezequiel. Ezequiel, esse texto conhecido, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Depois nós vamos ler o texto pelo qual eu havia separado a mensagem, que é o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 26 ao 30. Irmãos, eu vou pedir para vocês me ajudarem a pregar, tá bom? Abre a tua boca e glorifica. Irmão, o negócio é o seguinte, quando você está numa igreja que o povo não dá glória, parece que a igreja é um freezer. Eu não sei você, mas eu sou um metodista que gosto do fogo. Eu nasci no fogo. Eu sou criado no fogo, e o fogo arde intensamente dentro de mim. Não é aquela música que a gente cantou, né? Esse fogo não me deixa parar, tem um fogo que arde no peito. O fogo arde no peito, irmão, não arde em outro lugar, não. Arde também de vez em quando precisa, mas agora ele arde no peito.
Então, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, cultura que a gente está do teu lado, vai dar glória aí, meu irmão, senão você vai perder a glória, vai perder a bênção, dá glória aí, glorifica, abre a tua boca, deixa fluir, não apaga não, deixa fluir, o poder de Deus está fluindo aqui, você deixa fluir, não apaga não, irmão. Então vamos ler lá, Ezequiel capítulo 38, a partir do versículo 9. 37, irmão, não é 38 não. É mesmo, Paulo. Para ver se vocês estão inteirados aí no texto aí. Bora aí! Diz assim a palavra do Senhor. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, que venha dos quatro ventos, o Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e fizer sair dela, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Palavra de Deus. Vamos ler lá também agora, Romanos. Abre aí Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, diante da tua divina majestade, na tua palavra, Deus, eu me coloco para que a tua presença, o teu poder opere, Senhor, de forma sobrenatural. E a palavra é rema, a palavra, Senhor, que esmiuça a rocha, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, seja revelada a nós com autoridade, com poder, com conhecimento, não deste mundo, não desta terra, mas com a sabedoria e o conhecimento do alto que procede do Senhor Deus. Ó Pai, ordena que a tua palavra seja liberada a nós, que nós tenhamos liberdade no teu Espírito, Pai, de acolhê-la em nosso coração e possamos frutificar nela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja. Irmãos, quando eu chego numa igreja, eu penso o seguinte, assim, né? Eu preparo a palavra, eu fico em jejum, eu fico em oração,
Eu fico com medo de pregar a palavra, porque eu falo assim, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? Eu fico assim temeroso, eu vou lá para o fundo da igreja e oro, e fico um tempo lá e a sós, conversando com Deus novamente, dizendo, Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas eu sempre pergunto para o Senhor, qual é a palavra destinada para o povo que está aqui? Porque uma coisa, queridos, é a palavra de conhecimento, outra coisa é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, que é dada por Deus também, é uma palavra que a gente prepara ela. A gente pesquisa, a gente vai no hebraico, no grego, a gente vai nos manuais lá, nos comentários, nos comentaristas, a gente faz uma hermenêutica, uma exegese, uma hermenêutica, qualquer coisa, a gente vai aonde tem que ir para poder descobrir, cavar lá no poço, pegar a água, porque a água é que purifica. Então essa é a palavra de conhecimento, queridos. Essa palavra é uma palavra também de revelação, mas é uma palavra que você busca conhecer. Agora, a palavra de sabedoria é uma palavra que não vem da terra, não vem dos livros, não vem do que você sabe, nem do que você estudou. A palavra de sabedoria, ela vem do trono de Deus, da boca de Deus, do pensamento de Deus, da vontade de Deus, do coração de Deus. E essa palavra de sabedoria, queridos, nem se eu quisesse buscar ela no livro, eu não ia conseguir achar. Porque é uma revelação daquilo que Deus tem para o teu coração, para o meu coração, para as nossas vidas. E todas as vezes que eu chego na casa do Senhor, que eu sou chamado pela vontade e misericórdia de Deus, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu só sou essa capa aqui, vestido de branco e azul, uma coisa linda. Entendeu? Mas quando eu chego, irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para Deus, revela o que está no teu coração. E a palavra que Deus revelou do coração dele para a igreja aqui hoje, para nós, a igreja de Jesus aqui reunidos, né? Alguns de Ribeirão dos Índios, alguns de Emilianópolis, alguns de Álvares Machado, como o pastor Robson me abraçou, falou, vim aqui para dar um abraço no você. Eu falei, meu pastor, estou tão honrado de te ver aqui, meu filho. Que alegria e que honra, o meu amigo, o meu pastor. Aí, já perdi o que eu estava falando, mas eu volto, peraí. Né? Já fui para um caminho que não era, voltei. Né? Mesmo assim, queridos, eu vou no Senhor e falo, Senhor, a tua igreja está reunida. E a tua igreja precisa saber o que é que o Senhor tem no teu coração para ela. E aí a palavra que o Senhor destinou para nós nessa noite, ela começa aqui, queridos, em Ezequiel. Ela começa aqui em Ezequiel, quando Deus fala assim, ó, e ele disse, profetiza. E aqui o Espírito que aparece em minúsculo, porque é o Espírito de vida mesmo. É o mesmo Espírito que o Senhor sopra nas narinas do ser humano, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quando Deus forma o homem do pó, quando o homem ainda não tem vida, quando o homem só tem a massa, só tem o corpo, só tem a estrutura, Deus sopra na narina dele, o Espírito, e é o Espírito de vida, não é o ruá, é o sopro de vida. E nesse instante, quando Deus sopra nas narinas do homem o Espírito de vida, o céu e a terra se encontram, porque a divindade se une com a humanidade, e a divindade torna a humanidade vida. É a junção do céu e terra. Então olha para você, meu irmão, olha para a sua perfeição, minha irmã, e fala assim, céu e terra estão dentro de mim. É a unidade de Cristo dentro de nós, é a unidade de Deus dentro de nós, o sopro do Espírito. Então aí Deus vai dizer assim para Ezequiel, profetiza esta unidade de céu e terra. Profetiza essa comunhão do céu e da terra no meu povo, na minha igreja, na vida dos meus filhos e na vida das minhas filhas. E sabe por que Deus está fazendo isso conosco nessa noite? Porque muitas das vezes nós esquecemos a essência que somos, esquecemos a vida que temos, esquecemos por que existimos, esquecemos a qualidade de vida que temos, esquecemos quem nos dá vida, esquecemos que a vida que temos vem do céu.
E nos preocupamos só com a terra. E muitas vezes nos preocupamos tanto com a terra que nós nos sentimos apenas fracos, frágeis, coitadinhos, adoecidos, abatidos, enfraquecidos, entristecidos. E deixamos que a dor da terra nos domine, e deixamos que a dor da terra nos governe, e deixamos que a nossa vontade passe a ser uma vontade só humana. E nos esquecemos que a vontade que está dentro de nós, o fôlego que está dentro de nós, o sopro que está dentro de nós não é desta terra, não é deste mundo, não é deste lugar, não é deste lugar. Mas se eu respiro, vai lá para mim tocar. Você vai tocar hoje para mim ou não? Vai tocar para mim ou não? De verdade? De verdade? Vai lá, céu. Vai lá, céu. Né? Você lembra, sabe aqueles profetas, né, que quando não sei o que, de repente, é céu, é terra, é fogo. Então hoje nós somos céu, irmãos. Hoje nós somos céu. Céu e terra se encontraram em nós. Agora, quando eu perco essa identidade, irmãos, esse mês na nossa igreja lá em Lins, mês que passa, mês de setembro, ainda estamos em setembro, né? Nós trabalhamos nas nossas mensagens, nos nossos estudos de célula, nas nossas ministrações, o tema identidade. E a nossa identidade é Cristo, irmãos. E nós vamos ver perfeitamente isso na palavra de Deus. Que identidade é aquilo que me identifica, e eu não me identifico com o mundo, eu não me identifico com as coisas do mundo. Apesar das minhas limitações, eu me identifico com uma coisa que é eterna, que não acaba. Por isso que a palavra diz assim, que a alma, ela acaba quando o corpo acaba porque o corpo é pó. Mas a palavra diz assim que o espírito não acaba, porque o espírito não é meu, o espírito não é deste mundo, o espírito é parte de Deus dentro de mim. E essa parte de Deus dentro de mim, aqui no livro de Ezequiel que nós lemos, precisa ser restaurada. O povo de Israel estava como um exército, mas um exército falido, fracassado, abatido, intimidado, vencido. E sabe, amados, isso não é diferente da igreja hoje em alguns aspectos. Porque muitas vezes a igreja hoje, em alguns aspectos, ela não se reúne como a igreja triunfante. Ela não ora como a igreja triunfante. Ela não defende o caído como uma igreja triunfante. Muitas vezes a igreja hoje, em alguns aspectos, ela age como se ela já tivesse perdido a batalha, o mundo já tivesse vencido e o inferno já tivesse derrotado ela. E sabe quando é que a gente age assim, irmãos? Quando eu deixo de acreditar quem eu sou, e quando eu deixo de agir em nome de quem me enviou, e quando eu abafo o Espírito de Deus, quando eu me calo diante de uma situação em que eu devia profetizar o céu, quando eu me encolho diante de uma situação que eu devia enfrentar com fé. Eu gosto muito daquele filme Quarto de Guerra. Quem conhece o Quarto de Guerra aqui? A maioria conhece, graças a Deus, louvado seja Deus pelo Quarto de Guerra. E eu gosto muito quando a atriz principal do filme, ela entende que ela tem autoridade, ela entende que ela tem poder, ela entende que ela tem uma arma na mão que a faz vencedora em qualquer circunstância. Ela entende que o inferno, que o diabo e que seus demônios não pode destruir aquilo que Deus havia construído na vida dela. Então ela levanta e ela fala: escuta aqui, Satanás, na minha casa você não fica, na minha vida você não entra, na minha família você não toca. E ela vai falando e vai pôr no dedo, vai pôr no dedo, vai pôr no dedo, vai pôr no diabo para fora. Agora, quantos irmãos e irmãs
Talvez você conhece um, talvez você conhece dois, que diante de circunstâncias e situações que é do diabo que estava agindo, se acovardaram, se encolheram, se deixaram vencer, porque não entenderam o propósito de Deus em seus corações, não entenderam o sopro, a força que opera dentro de nós, a vida que opera dentro de nós, a autoridade que opera em nós. Quando eu respiro, quando eu falo, eu não falo por mim mesmo, eu não respiro por mim mesmo, mas o céu está dentro de mim, o céu está dentro de você, é a parte de Deus que me faz. É por isso que o apóstolo vai dizer que o Espírito, ele com gemidos intercede. E aí eu entendo, querido, que esse gemido, eu posso até ouvir o Espírito fazer, mas quando ele faz, eu imito. Então se o Espírito, eu também, porque ele e eu somos um. Então a palavra vai dizer: profetize, assim diz o Senhor, e diga ao Espírito, a vida de Deus dentro de cada um de nós. Então, queridos, os filósofos, os psicanalistas e outros cientistas vão dizer: olha, o corpo é corpo, a alma é alma, e o espírito é o que o homem entende da fé, porque não sabe, porque não conhece, porque não lhes foi revelado que o espírito não é algo que o homem entende de fé, mas o espírito é a própria fé do homem, ligada a Deus, grudada em Deus, alinhada em Deus. E esse espírito, queridos, não pode ser apagado, não pode ser abafado, porque se houver alguma situação, como houve muitas situações de Covid, que muitos irmãos partiram desta para melhor, não partiram derrotados, mas partiram mais que vencedores. Profetiza. E aí eu profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. E sabe, amados, isso me chama muita atenção, porque não poderia se falar que formaram uma igreja só? Não poderia falar que formaram um povo, uma nação só? Não. Sabe por quê? Porque era neste mundo que esse Espírito estava sendo introduzido na vida de cada um. Era neste mundo que o Espírito estava sendo soprado na vida de cada um. E neste mundo você vive em guerra. Sabe, amados, quando você tem consciência de que neste mundo você vive em guerra, você não anda dando sopa para o diabo. Eu gosto muito de pensar no texto que 1000 cai à sua direita e 10.000 cai à sua esquerda, porque eu estou pensando nesses textos, eu penso nesse texto, imaginando que eu estou no meio de uma guerra, imaginando que eu estou no meio de uma batalha. Então eu estou pensando, eu estou guerreando com 1000 aqui, e tem 10.000 aqui, eu estou guerreando, mas na hora que eu paro de lutar, o que acontece comigo? Alguém vem e me derruba. Então enquanto você não parar de lutar, o Espírito de Deus vai te dar vitória. Enquanto você não parar de guerrear. Então eu gosto muito de pensar nessa entender. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se revista da armadura de Deus,
para que você possa combater o mal, permanecer de pé e não ser atingido pelo dardo do inimigo, para que você possa ter a sua vitória. Então, queridos, às vezes a gente guerreia e se cansa e para de guerrear. Então eu vou dizer para você uma verdade: em Cristo Jesus não para de lutar. Sabe por quê? Porque a tua luta não é contra carne e sangue, mas a tua luta é espiritual. Mas o seu Deus é espírito, e a vitória dele já foi decretada para você e para mim. E aí, queridos, por fim aqui, só para a gente encerrar essa parte, para a gente entrar na parte dos Romanos, a palavra diz assim que ele profetizou, e o Espírito entrou, né, sobre eles, e eles se tornaram aquele exército. E aí ele falou assim, ó, esses são os filhos, né, de Israel, que perderam a esperança. Esses são os filhos de Israel que pararam de guerrear, pararam de lutar, pararam de orar, pararam de me buscar, pararam de adorar. Porque quando a gente perde a esperança, queridos, a gente para. E a Bíblia nos ensina lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, mas o quê? Renovam a sua força. Aleluia. Os que esperam no Senhor voam como águia até as alturas. Eles correm e não se cansam. Eles não se fadigam. Eles tropeçam, mas não caem, porque não perderam a esperança. Por que o povo aqui desse exército, porque essa igreja havia morrido? Porque ela parou de esperar no Senhor. Ela parou de esperar no Senhor. E sabe, querido irmão e irmã, quando eu paro de esperar no Senhor, eu desisto de vir no culto. Não faz mais sentido. Para que eu vou no culto? Eu não tenho mais esperança. Quando eu paro de esperar no Senhor, eu paro de orar. Para que eu vou orar? Se eu não espero mais que a situação vá mudar. Existem algumas situações na minha vida que as pessoas falam assim, mas o senhor acha que isso vai mudar? E a minha resposta é: eu creio e verei a mudança em nome de Jesus. Sabe, amados, eu sei disso porque isso aconteceu comigo. A minha mãe orou por mim por quase 20 e poucos anos. Eu tenho 56 anos hoje. Por causa quase 23 anos. Com 17, 18 anos eu comecei a ir para o mundo, a me drogar, a me prostituir no homossexualismo, a usar droga, a beber. E por 20 e poucos anos a minha mãe adotiva, que era minha avó, orou por mim. E aí, ela pegava toda terça-feira a minha camisa e levava para o pastor. E falava, pastor, ora, é a camisa do Ramalho. E o pastor, um dia, acho que ele estava meio cansado de orar por mim, ele orava, mas não via mudança. Eu acho que ele orava e me via lá no bar. Ele orava e me via lá com os drogados. E um dia ele estava meio desanimado, e chega a minha falecida avó e fala, pastor, ora, é do Ramalho, segura para mim, em nome de Jesus. E aí o pastor pegou a camisa e falou assim, dona Alzira, a senhora, ó, o Ramalho só sabe. Aí antes dele terminar, a minha avó levantou a mão, o pastor, o senhor dá licença? E ele, não, pois não, dona Alzira, pode falar. Ela falou assim, pastor,
O senhor só tem que orar. Quem vai mudar a vida dele é Deus, não é o senhor. Sabe, amados, o povo que para de esperar, para de orar. É notório que às vezes a igreja, ela esfria, porque ela parou de orar, porque ela parou de esperar o pecador. Parou de esperar o desviado. Parou de esperar que aquele que está no mundo encontre ela aqui de braços abertos. Então, quando a igreja para de esperar no Senhor, ela deixa de orar. John Wesley foi um homem que, segundo a história, ele voou como águia, irmãos. John Wesley saía de uma cidade para outra pregando o evangelho, não tinha tempo, não parava. Ele voou, mas voou por toda a Inglaterra. E ele voou depois de uma experiência que ele teve no Espírito. Então ele entendeu que aquela chama que ardeu dentro dele não podia apagar. Aquela chama tinha que cada vez crescer mais, crescer mais. E John Wesley orava, meu irmão, de 6 a 8 horas por dia. Não sei como que ele fazia isso, porque ele tinha tempo de pregar, de visitar, de formar liderança, de escrever, de cuidar. Mas fazia. E por isso que Deus usava ele com tal autoridade, com tanto poder. E talvez você não voe, talvez você ande, talvez você ande na presença de Deus, talvez você não ande, talvez você corra na presença de Deus. Mas a única coisa que eu não posso parar, queridos, é de buscar, é de esperar, é de confiar que Deus tem sempre mais, e que eu quero sempre mais de Deus na minha vida. O povo de Israel estava como um exército de ossário, seco, morto, sem vida, sem fé, sem visão, sem direção. E Deus diz assim para Ezequiel: profetiza vida sobre eles. Profetiza, pastor, profetiza, líder, profetiza, povo de Deus, profetiza vida sobre aquele que está morto na fé, sobre aquele que parou de esperar. Ezequiel profetiza. Agora aqui, a palavra de Deus diz assim, que no final Deus diz assim: quanto aos filhos do seu povo. Não, peraí, que eu errei aqui, deixa eu achar aqui. A palavra de Deus diz assim: veio a mim, filho do homem, porei em vocês o meu espírito. É isso que eu queria achar aqui, versículo 14. Porei em vocês o meu espírito, e viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Agora, quando o Senhor fala que porei em vocês o meu espírito, já não é o espírito de vida do céu na vida humana, é o Espírito de Deus, que está em maiúsculo aqui, e que sugere que Deus vai colocar em nós, e aí sugere aquilo que o apóstolo Paulo diz, de que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos aproveitar aí, vamos dar um tempinho para mim aqui. Vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar aí. Dá liberdade para o Espírito de Deus. Começa a exaltar o nome dele, só um pouquinho, só um pouquinho. Quando a gente começa falando, muitas vezes vocês vão embora, aí o Espírito de Deus fica assim, não estão dando atenção. Começa a buscar aí, começa a dar liberdade para o Espírito Santo. Fala para ele: eu sou sua casa, eu sou sua morada, eu sou sua morada, eu sou sua casa. Diga para ele, aleluia. Eu sou
sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Está tudo desafinado, não canta comigo não, deixa tudo para lá. Continua aí, continua aí, continua aí. Sua casa. Diga para ele: eu sou seu lar. Eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar nessa noite. Muda as coisas de lugar, diga: eu sou. Diga: a sua morada. Eu sou o seu lar. Bendito seja. Muda as coisas de lugar. Eu sou sua casa. Eu sou sua morada. Muda as coisas de lugar. Aleluia. Bendito seja, bendito seja. Vai. Eu sou. Bendito é. Bendito é. Bendito é. Aleluia. Sabe, queridos, o povo de Israel havia perdido a esperança como lá no Egito. Lá no Egito, o povo que estava escravo achava que ia morrer escravo. E achava que Deus havia os abandonado àquele destino. Então Deus levanta para o povo de Israel um libertador. E o povo havia perdido a esperança por causa da sua ansiedade. E a palavra, lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 9, vai dizer isso. Eles, por causa da ânsia, eles estavam em desespero. E a palavra desespero é a falta de esperança. E a ânsia no hebraico significa aflição, impaciência. E o impaciente, ele é semelhante ao afobado, ao angustiado. E sabe, queridos, isso tem acontecido muito. Eu sei que você conhece alguém que chega para você e fala o quê? Eu estou com... Qual é a doença que mais as pessoas têm dito que tem hoje? Depressão. Mas elas falam que estão o quê? Ansiedade. Sim ou não? Você vai no médico, o médico não sabe o que você tem, ele fala o quê? Que você tem o quê? Ansiedade. E a ansiedade, ela é provocada por causa da falta da esperança. Aqueles que não esperam no Senhor ficam em ansiedade, mas os que esperam no Senhor renovam a sua força. Então qual é o destino para o povo de Israel? Ter ansiedade ou ser renovado na sua força? E aí, o que o médico passa para você? Para você não, né, irmã? Graças a Deus, né? Aí o que o médico passa? Ansiolítico, que dá sonolência e que gera depressão. Ou seja, se nós olharmos e nos atermos para os princípios da palavra de Deus, nós vamos entender que quando Deus restaura o povo de Israel, lá em Ezequiel, Ele havia restaurado esse povo de Israel que Ele tinha tirado do Egito, e que Ele tinha mudado a realidade desse povo lá atrás. E agora o Senhor está mudando a realidade de novo, porque o povo para de ter relacionamento com Deus, ter comunhão, e se torna impaciente, semelhante ao aflito, igual ao afobado e o angustiado. E sabe, querido, você pode perceber que o mundo está vivendo assim e está achando que isso é natural e comum. Agora, a igreja tem a cura, não tem o remédio, porque o remédio só remedeia. A igreja tem a cura, porque da mesma forma como Deus enviou o libertador para Israel, Deus nos enviou de forma milagrosa
um libertador, Jesus Cristo, que prefigura a poderosa ação de Deus, através da presença dEle, da sua salvação, da sua libertação. E sabe, foi quando nós éramos fracos, diz a palavra, que Cristo nos deu, no seu tempo, a salvação. Então o problema de Deus não é a nossa fraqueza, o problema de Deus é a nossa infidelidade, irmãos. É quando nós nos tornamos infiéis, é que nós nos tornamos para Deus fracos, não é quando nós estamos fracos. Por isso que Deus, quando pega o apóstolo Paulo, ele está lá no livro de Gálatas, né, orando e pedindo a Deus, né, para Deus mudar a sua sorte, para Deus fortalecer ele, para Deus tirar dele a sua fraqueza. Deus fala para ele o quê? Paulo, tua fraqueza não tem problema, a tua fraqueza não é um problema, porque a minha graça te basta. Então é a graça de Deus, queridos, no Espírito, que nos faz mais que vencedores. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito nos ajuda, porque Ele é o Paráclito, e Paráclito significa advogado. Nós, lá em Romanos que nós lemos, não oramos como convém, porque nós temos o Paráclito, que nos ensina a orar. Mas eu só aprendo a orar no Espírito orando. Estava contando para o Léo hoje, à tarde, na casa dele. Há 3 anos atrás, o Espírito Santo de Deus me deu um desafio. E o desafio era ir todo dia para a igreja, logo de manhã, no primeiro horário da manhã, e orar. E eu aceitei o desafio. Então todo dia, a primeira coisa que eu fazia na igreja, é ir para a casa do Senhor orar. E aí no primeiro ano eu fui, e fiquei lá todo dia, segunda a sexta. Sábado eu não ia nem no domingo, eu já ia sábado fazer outras coisas, e no domingo eu já tinha que ir na escola dominical. Mas todo dia, durante o ano eu fui na igreja orar. E muitas vezes eu não tinha nem palavras, eu só tinha gemidos, lágrimas. Mas todas as vezes que eu orava, irmão, coloca isso no teu coração, irmã, eu saía do altar diferente de como eu tinha entrado. Muitas vezes eu subia no altar, até mesmo com sono, sabe? Fraco. E saía do altar renovado. No segundo ano, a minha esposa chegou para mim e falou assim: vem cá, você está indo todo dia para a igreja orar? Você fica lá dentro trancado sozinho? Eu falei: sozinho não, minha filha, sozinho eu não ando, só ando no Espírito. Ela falou assim: abre a porta da igreja. E aí no segundo ano eu fui lá e abri a porta da igreja, e começou a entrar gente. Entrava um casal que estava pensando em se separar, ficava ali um sentado do lado de cá, outro sentado do lado de lá. E aí quando eu terminava de orar, eles vinham, eu orava com eles, e Deus trabalhava no casamento. Entrava um caído, um desviado, estava perdido no mundo, orava ali, chorava ali, eu sentava do lado dele, orava com ele. E depois ele falava para mim: pastor, eu voltei para a igreja. E foi entrando, entrava gente doente, entrava endemoniado, e Deus foi agindo. Deus foi agindo, porque o Espírito é que nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ele é o Paráclito, ele é o advogado. Você chega diante do juiz, você vai falar com o juiz. Quem é advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Denise, esqueci da Denise, advogado. Jesus, olha que pensa. Vai falar com o juiz, você chega lá diante do juiz, você até pode falar bonito: merentíssimo senhor, juiz dessa vara, não sei da onde, eu sou fulano de tal. O juiz vai olhar para você e falar assim: ó, está fora de ordem essa sua palavra aí. Não é assim que fala.
Agora o advogado não. O advogado chega diante do juiz, ele já sabe o que falar, porque ele conhece o quê? A forma de falar com o juiz. Ele conhece o quê? Pensamento do juiz. Então o advogado, quando monta a petição, você é advogado, meu filho? Você é advogado? Você não é advogado, não? Mas você tem uma cara de advogado. Então o advogado, quando monta uma petição, ele monta como essa petição? Pensando no que o juiz vai ouvir. Diferente de nós. Se formos montar uma petição, a gente vai montar uma petição pensando no que a gente quer falar. Ó, diferença. Por isso que o Espírito é quem intercede por nós, que nós sabemos orar como convém. Porque o Espírito que é quem conhece a mente de Deus. Ele sabe o que Deus vai pensar naquilo que você intercede, naquilo que você for clamar. E aí, segundo ano, eu orando lá, e o Espírito de Deus movendo, trazendo pessoas para mim orar. Terceiro ano, eu troquei a administração da igreja. Veio um irmão lá e falou: irmão, está na hora de você assumir a administração. Eu falei: tá bom, pastor. Aí esse irmão assumiu a administração. O irmão assumiu a administração, eu estava de férias ainda. O irmão me ligou: pastor, preciso falar um negócio para o senhor. Eu falei: pode falar. Ô pastor, o Espírito Santo de Deus está pedindo um negócio aqui para mim, mas eu preciso da sua autorização. Eu falei: pode falar. O que o Espírito de Deus está te pedindo? O Espírito de Deus está me pedindo uma torre de oração. Terceiro ano, que eu estava orando, o Espírito de Deus tocou no coração do administrador, o administrador fez uma torre de oração. E aí eu cheguei na igreja de férias, passei 10 dias, quando eu cheguei, está lá, irmãos, uma sala pronta. Aí ele pediu para as irmãs ajudar, as irmãs colocou um tapetão lá, umas almofadas, uns puffs, umas cadeiras. O negócio ficou bom. E aí nós tínhamos agora uma sala para orar. E essa sala é aberta 24 horas para oração. Irmãos, todos os dias eu vou para a sala orar. E eu estava pensando na quinta-feira. Na quinta-feira eu costumo sempre chegar um pouquinho mais cedo da oração. Uns 10 minutinhos antes, porque eu quero falar a sós um pouquinho, chorar um pouquinho, resmungar um pouquinho, né? Gemer um pouquinho. E aí eu cheguei lá, eu pensei assim, né? Jesus, já faz quase um ano que essa sala foi aberta. E passa por aqui, para orar, mais de 100 pessoas por mês. Que entra nessa sala, que dobra o joelho e que ora comigo. Mais de 100 pessoas agora oram naquela sala. Começou como, queridos? Como é que começou? Sozinho. Sozinho não, né, irmão? Com Deus, né? Mas tudo começa com o teu gemido. Tudo começa com o teu coração, tudo começa com o teu desejo de buscar. Quando você perde a esperança, você perde esse desejo dentro de você. Você perde essa vontade de ter comunhão, de aprender, de ouvir. E sabe, amados, às vezes, você que vira pastor, mexe comigo. Você que vira pastor, às vezes, você não quer mais ouvir, você quer falar. Por educação, quando você está diante de um juiz, quem fala primeiro? E aí, muitas vezes, o Espírito não fala, porque você está falando muito. Nós não sabemos falar. Nem mesmo a língua do Espírito nós não sabemos falar. Haja visto que quando alguém começa a falar uma língua espiritual perto da gente,
a gente olha assim, ó. Não precisa nada disso. Nós não desejamos nem falar a língua do Espírito, sabendo que a língua do Espírito é bíblica. É um dom que Deus dá para a sua edificação e até mesmo para você profetizar sobre a tua igreja. E nós fazemos o quê? Isso aconteceu no passado. Então nós precisamos aprender muito com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele é o advogado que intercede por nós. Eu gosto muito do significado da palavra paráclito, porque a palavra paráclito, que significa advogado, é a junção de duas palavras do grego, porque foi Jesus que disse: Ele é o paráclito, o Espírito da verdade, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a palavra paráclito é a junção de duas palavras: para e crecto. Para e crecto. E para, queridos, no grego significa chamar. E creto, no grego, significa para perto. Então o paráclito, ô querida, você é muito linda, minha filha. É Sofia, Tiago? É Sofia, Ivana? É essa que nasceu? Nasceu, né, gente? Claro. Aleluia, você é linda demais, minha filha. Mas é isso aqui, ó. Ó. Oh. Chamar para perto, irmão. Ó. Chamar para perto, irmão. Não é nosso ele, ai. Chamar para perto, irmão. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá para viver com o Espírito Santo de Deus, ele lá e eu cá. Ele não quer, irmão. Ele não quer, irmão. O Espírito Santo de Deus quer viver assim, ó. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: você é a morada dele, porque ele está grudado em você. As pessoas ficam falando assim: o Espírito de Deus está aqui. Não é assim que eles falam, Robson? O Espírito Santo de Deus está aqui. Não, está aqui mais embaixo. Está aqui mais em cima, debaixo do coração. Irmão, aqui, ó, grudado em mim, e eu grudado nele. E eu vou te falar uma coisa: eu só conheço a Deus se eu tiver só conheço a Deus se eu estiver grudado, irmãos. Não se conhece o Espírito de Deus andando à distância. Você está entendendo? Não se conhece o Espírito de Deus falando de longe. Você está entendendo? Não se conhece o Espírito de Deus fazendo um aceno: oi, Espírito Santo, o senhor está aí? Não. Eu conheço o Espírito de Deus quando Ele e eu somos um. Está entendendo, irmãos? Por que a igreja às vezes morre na sua espiritualidade, morre na sua fé, morre na sua esperança? Porque ela trata o Espírito Santo de Deus assim, ó. Ele lá e eu cá. Está entendendo? De vez em quando eu oro, às vezes eu dou liberdade, às vezes eu falo com Ele, às vezes eu canto, às vezes eu sinto um arrepio. Irmão, quem gosta de causar arrepio nos outros é esteticista. Entendeu? O Espírito Santo de Deus não causa arrepio em ninguém, irmão. Você sente um fogo, você sente uma presença.
Irmãos, eu sei quando o Espírito Santo de Deus, ele vem assim, ó, eu sinto ele chegando, porque ele é uma pessoa, irmãos. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é a terceira pessoa do céu, mais importante, que está aqui entre nós, ó, que está aqui entre nós. Olha a importância que nós temos, irmãos. Nós não somos cidadão desta terra, nós somos cidadão do reino dos céus. E como cidadão do reino do céu, eu tenho a identidade de Cristo, e tendo a identidade de Cristo, eu sou guiado pelo Espírito. E sabe como é que o Espírito de Deus me guia? Deus, bendito seja o Senhor, amém? É pastor, meu compadre, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Desejo de buscar o Espírito Santo de Deus tem que arder dentro de você. Sabe, esse desejo não pode acabar. Esse negócio da gente não ver a hora do culto acabar, isso é coisa da carne, irmão. A carne tem que morrer. Está entendendo? Vira para o teu irmão e fala assim, ó, a carne tem que morrer. A carne tem que morrer. Está entendendo? O problema às vezes é que a gente quer lidar com o Espírito Santo de Deus na carne. Já viu seu pai tantas vezes doido, né? Gente, meu pai é doido. Você vai ficar doido igual, um pouquinho pior. Porque o Espírito Santo de Deus gosta tanto de você, menino. E você gosta tanto dele. Amém? É uma loucura boa. Que o mundo, como dizia, né, o apóstolo, né? Para o mundo é loucura. Para Deus, não. E a loucura de Deus mais sábia do que a dos homens. Entendeu? A sabedoria dos homens. Que a gente sempre acha que essa loucura de Deus é o negócio, é o seguinte, a loucura de Deus a gente acha que é assim, ó. Aí é uma doideira, você fica assim batendo na cabeça assim, isso é loucura. Não. Loucura de Deus é ver porta onde não tem, ó. Tá entendendo? Isso é loucura de Deus. Porta onde não tem. É ir para o lugar que Deus te manda você ir sem saber como é que você vai. É atravessar a rua, olhar para alguém e dizer assim, ó, Deus mandou dizer isso para você, não sei porquê, mas você deve saber. Mas o Senhor manda dizer para você, a tua história na mão do Senhor é uma história de ministério. Aleluia. Ministério. Quem é que entende? A não ser aquele que está no Espírito. Quem é que entende? Não acabou não, viu? Acabou não. A honra e a glória do Senhor bate na tua porta. Deixa a honra e a glória do Senhor entrar. Põe para fora a insegurança. Diga para a insegurança, eu sei quem eu sou. Eu olho no espelho e eu vejo a mulher virtuosa, a mulher de Deus. Eu sei quem fala comigo. Eu sei que eu entreguei na mão do Senhor. Aleluia. Bendito seja. Dá glória aí, irmão. Dá glória aí, irmão. Aleluia. Dá glória aí, irmão. Dá glória aí, irmão. Dá glória, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Santo nome do Senhor. Pega aí, Paulo, senão não dá certo não, meu filho. Coloque-se de pé, querido. A Ele a glória para sempre. Diga isso bem forte. A Ele a glória. A
Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.